Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Venha comigo, vamos ler primeiro livro dos Reis, capítulo 13, olha só. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai ele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aí está, queridos irmãos, todos nós sabemos que Israel ficou dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. Reino do Norte ficou conhecido como Israel. E Reino do Sul, Judá. Lá no Reino do Sul, Roboão era o rei, Reino do Norte, Jeroboão. E Jeroboão ficou muito preocupado, porque o templo, o lugar da adoração, estava lá em Judá. Portanto, o povo de Israel, adorador, sairia para ir adorar em Jerusalém, e talvez viesse se apegar a Roboão. Com esse temor, ele tem a brilhante ideia, como ditador que ele era, de construir 2 bezerros de ouro, estabelecendo um em Dan e o outro em Betel, com seus respectivos altares. E chama a nação e diz: vocês não têm que se dar ao trabalho de ir a Jerusalém, pois aqui estão os teus deuses que têm te feito bem. Vocês podem adorar aqui mesmo. Uma abominação, um ato ditatorial, uma coisa horrorosa. Mas o Senhor não deixa as coisas ficarem assim. Deus não está de braços cruzados. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta realidade que é bíblica. Os olhos do Senhor estão contemplando todas as coisas. João o viu no meio dos catiçais de ouro, caminhando, andando. Deus está em movimento. Ora, meus amados, ele deu seu Filho para dar a sua vida pelos homens, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício não será em vão. Deus não deixará as coisas do jeito que estão. Ele tomará as atitudes necessárias no momento oportuno. Vocês não têm que ir, disse Jeroboão, a Judá. O lugar da adoração era Judá. Era lá que estava o templo. Naquele tempo era assim. Eles precisavam ir à casa de Deus e oferecer sacrifícios ao Senhor. Aí vem a determinação de Jeroboão. São aquelas pessoas que deixam de temer a Deus porque eles se sentem deuses, o poder sob a cabeça. Eles se sentem muito poderosos e ignoram a própria existência de Deus. Você não viu o que é que o senador Cajuru disse? Ele disse que dízimo é uma coisa de desgraçados. Eu estou repetindo as palavras dele. Dízimo é coisa de desgraçados e miseráveis. Portanto, se Deus autorizou as pessoas ministrarem dízimo, então Deus é um desgraçado e miserável e eu não tenho respeito por ele. Foi o que disse o senador Cajuru. Você viu o que é que falou o coronel do Nordeste lá, o Ciro Gomes? Ele disse que Deus é uma merda criado pelos homens. Essas pessoas se sentem deuses, então desprezam Deus ou ignoram totalmente a sua existência. Só que o fato deles ignorarem ou crerem não muda Deus. Deus continua sendo Deus e todo-poderoso. Foi o que aconteceu lá no Reino do Norte. O Senhor enviou um profeta para profetizar contra o altar. E o profeta, chegando diante do altar de Betel, ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, sacerdotes que sacrificam sobre ti serão sacrificados sobre ti, porque o Senhor levantará um homem da casa de Davi, chamado Josias. E esse é um sinal de que o Senhor falou hoje aqui: o altar se fenderá e a cinza será derramada. Ora, Jeroboão, o todo-poderoso Jeroboão, o todo-poderoso que diz: não haverá culto, fechem igrejas, não é para ter culto. Aqueles que são
treva determinando sobre a luz. Não pode, igreja contamina, fecha em tudo. Não pode sair para trabalhar, lockdown, toque de recolher. Se alguém for pego nas praças, na rua, na praia, é para prender, mete a algema. Se alguém estiver na rua vendendo alguma mercadoria, mete a algema, toma a mercadoria, leva fora. Esses são os deuses, os todos poderosos dos dias em que nós estamos vivendo. Aqueles que acham que podem todas as coisas. Sabe o que aconteceu? Deus enviou o profeta, e quando o profeta profetizou contra o altar, Jeroboão, todo poderoso Jeroboão, se levantou, estendeu a mão e disse: pegue esse profeta, como quem diz, vamos prendê-lo, vamos dar uma corça nele, vamos mostrar para ele quem é que manda. Mas na hora que ele estende a mão seca-se e o braço fica duro e ele não tem como recolher esse braço. O pavor veio sobre Jeroboão. O que aconteceu daí para frente, pastor? A história continua, mas não é isso que eu quero narrar. Eu quero ficar por aqui, tirar uma lição daqui. Deus está vivo, Deus está vendo todas as coisas e Deus tomará as atitudes necessárias. Ele não enviou seu Filho ao mundo para morrer em vão. Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, para edificar uma igreja. A igreja foi edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preparem-se para ver sinais, prodígios e maravilhas, porque o nosso Deus está em plena atividade e ele estará agindo tremendamente contra os ditadores. Ele estará agindo tremendamente contra aqueles que se sentem deuses. Todo espírito do mal, todo espírito comunista cairá por terra. O Senhor terá misericórdia daqueles que acreditam no seu nome. Por mais que eles se sintam deuses, por mais que venham com todas as suas armas e todas as suas fortalezas, a palavra de Deus diz, ainda que o inimigo venha como as torrentes das águas, o Espírito do Senhor alvorará contra eles a sua bandeira. Eles armam cilada de todas as formas. Agora inventaram uma CPI da Covid, meu Deus, cujo relator é quem? Renan Calheiros, um homem processado por lavagem de dinheiro, corrupção, cujo filho é governador em Alagoas, o outro que faz parte também é aquele Jader Barbalho, cujo filho é governador do Pará. É uma brincadeira. Agora estão achando que vão ter vitória. Deus está vivo. Nenhuma idolatria, nenhum paganismo, nenhuma abominação, nenhuma injustiça prevalecerá. O Senhor sabe fazer as coisas na hora certa e no momento certo. Preparem-se para ver sinais, prodígios e maravilhas. Deus abençoe, em nome de Jesus.